você vai juntar os dois e vai levar para o neutro da rede. Nós vamos estar conectando o condutor terra. De um aterramento TT, é obrigatório você estar utilizando o DR, quadro de distribuição bifásico, no sistema de aterramento TT. Temos aqui o disjuntor geral, DR, tetrapolar, e os DPS, tá? E temos aqui o barramento aqui de terra. Como é que é feita essa ligação? Lembrando que aqui estamos utilizando uma rede bifásica 220 volts em fase-fase e 127 volts em fase neutra. Então observe aqui, ó, vai entrar as duas fases no geral, vai sair aqui as duas fases do geral e vai entrar no DR, tá? Lembrando que o DR ele tem três posições aqui para ser as três fases, né? R, S, T. Como não temos a terceira fase, estamos utilizando aqui um sistema bifásico, aqui ficará no vazio. E o neutro ele é colocado aqui, né, nessa posição, como você pode ver aqui o N, tá? Aqui, ó, o N do DR, tranquilo? Então, você vai estar colocando, e aqui embaixo, na saída do DR, tem esses dois aqui, ó, que vai para os circuitos terminais, onde você vai estar colocando os disjuntores aqui embaixo para poder fazer as ligações de circuitos de tomada, iluminação, chuveiro elétrico, ar-condicionado e etc. Temos aqui o neutro também que vai para o barramento e dali ele vai distribuir para cada um dos circuitos. Nessa parte aqui de cima, vamos fazer a alimentação do DPS, tá? Ao contrário do aterramento TNS, agora nós vamos estar fazendo a derivação das fases, o jampeamento das fases, do condutor preto e condutor vermelho aqui, ó, fazendo o jampeamento para o DPS e o neutro vindo também aqui para o DPS, sendo que o neutro que entra no DPS, esse mesmo neutro, na saída dele aqui, ele vai ser elevado para o terra, tá? Ou seja, para o barramento de terra, que consequentemente volta para a rede. Tá? Aquela rede do aterramento que você puxa o cabo, né? Lá da haste e vai até aqui esse barramento, certo? E aqui, ó, as fases que entram no DPS, seja duas, nesse caso aqui como é bifásico, você vai entrar as duas, né? Cada uma no DPS, na saída dele você vai juntar os dois e vai levar para o neutro da rede. Então, entrou as duas fases, onde entrar o condutor carregado, onde entrar o condutor fase, embaixo vai ser jampeado todos os contatos da saída e levado para o neutro da rede, tá? E aqui, onde entra o neutro, ele vai sair para o nosso barramento, levando assim para o condutor terra da rede. Tudo bem? Vamos agora ver a parte de montagem. Pronto, lá. Nessa ligação, entrando aí um condutor preto, tá? Para poder entrar aqui no disjuntor geral. Esse disjuntor geral ele serve para a proteção geral do nosso circuito, do nosso quadro. Entrando aí as duas fases, sempre com duas cores diferentes, que é importante você sempre identificar para quando for fazer o balanceamento, ou não fazer algo de errado, tá? Balancear corretamente as cargas da sua residência. E aqui, na saída do disjuntor geral, ele vai estar saindo aqui as duas fases, lembrando, tá? O disjuntor serve para proteger contra curto-circuito e sobrecorrente. Vai sair as duas fases aí e vai entrar aqui em cima do DR. Esse DR aqui é um DR tetrapolar utilizado para o sistema bifásico e o trifásico, tá? Se fosse monofásico, você estaria utilizando aí um bipolar. Então, saindo aqui o outro condutor vermelho do disjuntor geral, né? As duas fases entrou, as duas fases vai sair. E as duas que saem aqui desse disjuntor geral, ele vai entrar lá em cima, na entrada do DR. Certo? Aí, professor, quanto ao neutro? Calma, que daqui a pouco nós vamos estar conectando aí um neutro também, tá? Mas observa aqui, as duas que entrou no disjuntor geral, saiu as duas do disjuntor geral, vai entrar lá em cima as duas no DR. Lembrando que sempre que você colocar uma bitola, você vai ter que sempre seguir ela. Você fez os cálculos para 2,5, então vai ser tudo 2,5. Fez para 4 mm, 4 mm, de 6, 6 mm, tá? 10, 10 mm. Então, saindo aí, ó, do DR, como você pode ver, observa ali em cima, tá? Vamos agora levar para o circuito terminal. Tranquilo? Circuito terminal. Vamos agora entrar, né, nesse disjuntor bifásico, que é um disjuntor utilizado aí para um chuveiro elétrico de 220 volts, tá? Então aqui é um exemplo que eu estou utilizando, coloquei isso aí. E agora vamos utilizar aí o vermelho. A primeira entrada aqui, né? Entramos lá em cima, a primeira entrada vermelha, vamos sair aqui vermelho também, sempre padronizando as cores e deixando sempre o quadro organizado e bonito. Então, apertando sempre os parafusos, deixando fixo. Na entrada aqui em cima, ó, na entrada desse disjuntor bifásico, que eu vou estar utilizando aí para a ligação de um chuveiro elétrico de 220 volts bifásico, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos estar entrando com o condutor terra no barramento, tá? Vamos entrar aí com o condutor terra no barramento. Agora nós vamos entrar com o condutor neutro, né? Aí, vem da rede o neutro, ele vai entrar aqui no DR. Aí, apertando o parafuso, condutor neutro, deixando ele bem fixo. E agora, na saída, observe, tá? Observe, pronto. Agora, isso, na saída agora,
Você vai colocar um cabo e vai levar em direção ao barramento de neutro, tá? Então, você vai estar na saída do DR, é que você vai levar para o barramento de neutro. E lembrando que no sistema de um aterramento TT é obrigatório você estar utilizando o DR, tá? Então, frise muito isso e preste muita atenção nisso. Quando colocou o condutor neutro, você vai jampear ali em cima para poder fazer a ligação, né, do circuito monofásico, onde você vai ter esse disjuntor aí do lado direito, vai ser uma das fases, pegando o neutro vai dar 127, pode estar utilizando aí para uma iluminação. Vamos agora fazer a ligação desse DPS, utilizando ali para poder fazer o jumper, condutor vermelho, fazendo um jump lá na fase, né, que está utilizando ali o condutor vermelho na entrada do DR. Abrindo o parafuso aqui, vamos conectar, pronto. Agora o condutor preto, colocou o condutor preto no outro DPS, ele protege contra surtos, né, da rede, descargas atmosféricas, né, então é muito importante aí para a proteção dos eletrodomésticos na nossa residência. Você fez o jump aí das duas fases, certo? E o DR, professor, protege contra quê? Ele serve para proteger, entre aspas, né, os choques elétricos, né, proteger as pessoas contra choque elétrico. Então, sempre fazendo isso. Vamos agora fazer a ligação aí do DPS para proteção do condutor neutro, na entrada ali, tá? Você jampeia do DPS para o DR, lembrando que o DPS protege os eletrodomésticos, o DR protege pessoas e o disjuntor protege o fio, as fiações, tá? Assim, é uma maneira grosseira de dizer, para que fique mais fixo na sua mente. Então, fez o jump aí, tá? Entre esse condutor neutro, jampeou do DR para o DPS. Se eu tenho aí um sistema aí bifásico, as duas fases vai estar no DPS e o neutro também. E agora, como é que vai ser feito essa ligação? Veja, na saída aqui do DPS, nessa saída aqui, ó, nós vamos estar conectando o condutor terra para levar lá para o barramento de terra. Percebe aí a corrida? Ó, a entrada aqui é o neutro e na saída vai para o barramento de terra. Então observe, nesse DPS a entrada é neutro e a saída vai direto para o DPS, o barramento de terra. Por que isso? Porque aqui é um quadro bifásico ligado no sistema de aterramento TT. Se fosse TNS, seria de outra forma. Então preste muito bem atenção sobre isso. Tá? Então, entrou o neutro lá no DPS, saiu e vai direto para esse barramento aí de terra. E agora nesses outros dois, onde entrou a fase lá em cima, vai sair, né? E na saída dos dois, vai passar um barramento aí, tá? Tipo pente. Você vai conectar na parte de baixo e vai conectar um cabo também azul. Tá? Por que azul? Porque ele vai direto para o barramento de neutro. Não, né? Não. Você que é aqui do Universo da Elétrica sabe que não é isso. Ele vai estar conectando de volta à rede. Como assim, professor? Veja, esses dois aqui, que entrou as fases lá em cima, os contornos vermelho e preto, na saída aqui a gente jampeou os dois e pegou o contorno azul e levou direto para a rede, onde você pode estar fazendo a ligação dele, né, em cima lá do DPS ou lá no próprio DR. Ou você poderia estar utilizando ali, né, aqui em cima, um outro barramento auxiliar para poder fazer essa ligação. Tá bom? Qualquer dúvida você volta o vídeo ou então você vai lá no nosso esquema, tá, dessa ligação e verifica. Vamos agora fazer essa ligação aí, ó. Observa, entrando esses dois fios aqui, o vermelho e o preto, no disjuntor bifásico, deixando os parafusos apertados. Aqui vai servir para um circuito terminal de um chuveiro elétrico 220 volts, onde vai entrar fase, né? 220 volts, fase, e o condutor terra, tá? Então, o chuveiro elétrico 220 volts, nessa situação, nesse caso, você vai levar duas fases e o terra, não vai levar fase neutra e terra. Aqui você está num quadro bifásico, fase neutro 127 e fase 220. Então, é diferente. Presta atenção. Neste circuito agora, para iluminação, onde vamos estar utilizando isso aí para iluminação, você vai estar entrando aí o condutor, tá? Na saída do DR, do disjuntor, e depois o neutro, conectando o neutro. Pronto. E agora com o terra. Você vai conectar o cabo terra. Observa lá em cima, eu fazendo a conexão do cabo terra e levando cada um para um circuito diferente. Então, você vai ter que puxar para cada circuito o condutor terra vindo do barramento e para cada circuito um condutor neutro vindo do barramento. No meio do caminho você não vai poder fazer esse jump, tá? Você vai ter que vir do barramento e levar para cada circuito. Então, aqui no Universo da Elétrica você aprende a montar e sabe por que você está fazendo cada tipo de situação. Então, nessa residência você vai ter aí, ó, fase neutro e terra com 127 volts e fase terra com 220 volts.